Boa noite a todos e a todas, a todos no caso, né? Vamos dar continuidade ao assunto onde nós paramos, vimos na aula passada intervenção federal, e hoje vamos dar continuidade ao procedimento. Vocês estão aí com o material compartilhado na tela. Na lâmina, acho que é a lâmina 15, deixa eu ver. Intervenção estadual, lâmina 16. Então vamos lá, vejam. Como a intervenção federal, ela também, a estadual, ela está disciplinada, né? No artigo 35, inciso 1º, que trata da intervenção estadual nos municípios, né? Só lembrando que na última aula nós falamos que a União ela não tem competência para intervir em município, né? A exceção é se um município fizer parte de um território federal, mas a União diretamente ela não pode intervir, não pode decretar intervenção em um município que está sobre o território de um estado federado, tá? Então, ok, o artigo 35, né, diz o seguinte: o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto, né, aí ele fala justamente das possibilidades de intervenção. Deixa eu só botar aqui, alguém está pedindo para entrar na sala de aula. Ana Paula. Professor. Ana Paula. Pois não, Maurício. Pode falar, Maurício. Hoje, se tivesse que acontecer alguma intervenção em município, qual seria, por gentileza? Hoje? Existe algum? Em Pernambuco eu desconheço. Não, eu digo assim, no Brasil. Eu digo no Brasil. Eu não sei, Maurício, tem que ver, porque são 5.200 municípios, né? Eu não sei. Você está dizendo que, assim, para o governo federal intervir no município, ele teria que ser uma zona federal, né? Ah, entendi a pergunta, sim, entendi. Entendi. Se você está perguntando se a União hoje poderia intervir em algum município hoje? Não existe. A gente tem alguma zona federal, assim? Não, nós não temos. Hoje não existe no Brasil. A Constituição de 88 acabou com todos os territórios federais. Isso, territórios federais, isso. Acabou com todos os territórios federais. A Constituição de 88 passou o território federal, que era Fernando de Noronha, para Pernambuco. Já tinha transformado alguns em estados anterior à Constituição de 88. E hoje o único, digamos, distrito, né, federal é o Distrito Federal, que é, justamente onde tem Brasília, que é a capital de Brasília, do governo do estado de Brasília, e a capital da União Federal, né? Mas nós vimos também que o Distrito Federal não é permitido o Distrito Federal ser dividido em municípios. Portanto, não cabe a intervenção da União em município, porque nós não temos hoje essa particularidade de distritos e territórios federais constituídos por município, ok? Então, basicamente, isso está na Constituição, mas, teoricamente, a gente nunca vai usar isso, né? Como é que é? Não. Isso está na Constituição, mas, teoricamente, não existe margem de manobra para usar isso, né? Não. Não existe, não. Obrigado, professor. A União só tem competência para intervir nos estados, a intervenção no estadual, né? Que foi o que aconteceu, a última intervenção foi no Rio de Janeiro, né? Aquela questão da segurança, que foi então uma intervenção negociada, né? Ali foi uma intervenção meio migué, né? Para poder não votar lá o negócio lá que o Temer queria. Meia sola. Uma intervenção branca, né? Uma intervenção branca, porque foi uma intervenção negociada, não foi uma intervenção que foi forçada, né? Foi uma intervenção negociada pela questão da segurança pública. Mas vamos lá. Porque se for assim, o Rio de Janeiro vai ter intervenção, né?
Rapaz, o Rio de Janeiro é um caso, eu não digo perdido, É um mas caso à parte. Tem que ser é um estudado à caso parte do complicado, Rio né? de Janeiro. É um caso complicado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu saí do Rio de Janeiro em 86. De 86 para cá, continua a mesma porcaria, não mudou nada. Uhum. Pois enfim, eu não sei, é um negócio a ser estudado de forma sociológica e antropológica, porque realmente você colocar um juiz federal, magistrado, deu no que deu, é impressionante um negócio desse. É realmente. Exatamente. Assim, a pessoa que, assim, um juiz, né, assumiu o poder e está envolvido com corrupção, eu acredito que a coisa no Rio de Janeiro é descomunal. É complicado mesmo. Realmente é lastimável. Mas vamos lá, meus caros. Voltando aqui, a intervenção, né? Então, quais são a motivação para que haja uma intervenção estadual, né? Basicamente, o caput do artigo 35 elenca quatro possibilidades, né? A primeira, caberá intervenção estadual quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada no artigo 35, inciso 1. Então, dívida fundada é aquela, né, porque o termo no caput fala em dívida fundada, mas não explica o que é dívida fundada. Então, dívida fundada é aquela com compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário financeiro de obras e serviços públicos, né? Isso decorre da Lei 643/20, de 64, de 64, no artigo 98. Assim, por exemplo, se o município suspender o pagamento das dívidas fundadas por mais de 2 anos consecutivos, e aí tem a exceção de força maior, né? Poderá ser objeto de intervenção estadual. Então, essa exceção de força maior aí cabe tudo, né? Então, a dívida pública do Brasil, dos municípios, dos estados, ela é estratosférica, né? Então, eu deslumbro muito difícil isso acontecer. Mas vamos lá. Também caberá intervenção estadual quando não forem prestadas contas devidas na forma da lei do artigo 35, inciso 2. Então, segundo o artigo 31 da Constituição Federal, que diz o seguinte, o artigo 31, no seu caput, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei, né? Então, os tribunais de contas, no controle externo, né? Nós vamos ver depois, tem municípios, tem municípios que tem Tribunal de Contas do município, no caso de São Paulo, existe o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município, né? Então, o controle externo é exercido, né, pelo Tribunal de Contas, né? E caso haja realmente, né, essa ausência de prestação de contas, também é suscitado motivo para que haja intervenção municipal do Estado, né? Intervenção estadual no município. E, por fim, o parágrafo 2º do mesmo artigo diz o seguinte: o prefeito deve prestar contas anualmente, né? Nos termos do parágrafo 3º, as contas devem ficar anualmente durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte, descumpridos os mandamentos constitucionais, justifica essa intervenção estadual no município. Então, veja, o parágrafo 2º do artigo 31 diz o seguinte: o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ou seja, o controle externo, mesmo assim, a Câmara pode derrubar através de 2/3 da sua votação. As contas, através de 2/3 dos seus membros, perdão. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte,
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E o parágrafo 4, vedada a criação de tribunais e conselhos ou órgãos de contas municipais. Né? Então, vejam que o controle externo, né, o prefeito é obrigado a prestar contas anualmente, e essas contas têm que ficar à disposição por 60 dias de qualquer contribuinte, e, ao mesmo tempo, o prefeito, né, a gestão municipal, ela será fiscalizada pelo controle externo, tanto da Câmara Municipal, como também dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Tá? Então, isso também ocasiona, motivação para que haja a falta dessa prestação de contas, ou seja, uma prestação de contas deficiente, né? Também é motivação para que haja essa intervenção estadual. No inciso 3º, né, que diz o seguinte: não tivesse sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, né? Então, é também possível, naquela aplicação mínima em que determina os dispositivos funcionais em saúde e educação, né? Pelo menos 25% da receita resultante de impostos, está previsto no artigo 212 da Constituição Federal, deve ser aplicado pelo menos 25% da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? Então, é 25% para a educação, e os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156 dos recursos. Então, vejam que os municípios, né, são obrigados a aplicarem 15% e 25% na educação e na saúde, e caso essa aplicação mínima não seja cumprida, também é motivo para intervenção estadual. E, por fim, cabe intervenção estadual quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Então, essa é uma intervenção que nós vamos ver aqui no rito, né? Que essa é uma intervenção que ela, basicamente, o seu nascituro, né, é através do poder, do Tribunal de Justiça, perdão. Então, essa intervenção, aqui o inciso 4º faz menção, é a intervenção que ela é feita através de solicitação do poder judiciário. Então, passamos agora a ler, né? E aí a leitura, basicamente, do Código, no que se refere ao artigo 36, né? O que diz o artigo 36? A decretação de intervenção poderá, no caso do artigo 34, inciso 4, ou seja, no caso de intervenção, né, decretada pelo Tribunal de Justiça, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, vejam que, na intervenção do Tribunal de Justiça, né, o solicitante pode ser tanto o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, e a requisição também do STF, se a coação foi emitida contra o Poder Judiciário, ou seja, contra o próprio STF, certo? Então, é possível também essa intervenção via Poder Judiciário.
Aí diz o inciso segundo, no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, a requisição do STF ou do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral, de provimento pelo STF, de representação pelo Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, né, que é para justamente assegurar aqueles princípios constitucionais que nós vimos na última aula, né, a forma republicana, o sistema representativo, o direito da pessoa humana, a autonomia municipal e a aplicação do mínimo exigida da receita resultante dos impostos estaduais, que é no que se refere a essa transferência mínima de 25% e 15% da saúde, né. O parágrafo 1º do artigo 36 diz o seguinte: o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor e será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado para o prazo de 24 horas. Então, geralmente, quando há uma intervenção, né, há o papel do interventor, né, que é justamente uma espécie de um gestor que irá substituir, no caso do município, o prefeito que foi devidamente afastado através do processo de intervenção. Então, é esse interventor, na sua pessoa de interventor, que irá justamente conduzir, né, por um prazo determinado, o processo de intervenção estabelecido através do decreto interventivo, né. Outra coisa interessante é que a intervenção estadual, né, ela pode ser feita tanto no poder executivo ou como também no poder legislativo. Só com uma pequena diferença. Quando se tem uma intervenção no poder executivo, no caso do prefeito, né, notariamente surge a pessoa do interventor. Mas quando há uma intervenção no legislativo, não cabe a figura do interventor. Excepcionalmente, quem irá acumular as funções do legislativo é o próprio poder executivo do município. Então, vejam que há essa distinção em relação a se uma intervenção ela é no poder executivo municipal ou no poder legislativo municipal. Repito, ambas podem ser suscetíveis de intervenção de um decreto estadual através tanto do poder executivo como também do poder legislativo. Aí diz o parágrafo 4º, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes votarão salvo o impedimento legal. Então, a intervenção, se ela for por prazo e tempo determinável, cessada, né, aquele tempo, ou cessada a motivação, os respectivos ocupantes dos cargos que estavam afastados voltarão a exercer os seus devidos cargos nos seus respectivos lugares. Então, com isso, meus caros, nós fechamos, né, o assunto de intervenção estadual e passamos logo agora adiante para estudar o assunto sobre separação de poderes, né? Eu vou aqui só apenas compartilhar com vocês também compartilhar com vocês do material, só um minuto. Deixa eu pegar outro aqui. Pronto. Vamos terminar
o assunto sobre intervenção federal e intervenção estadual, vamos estudar agora um assunto interessante, que é justamente a separação dos poderes, né? Algo que realmente, no dia a dia da dinâmica da democracia, né, sempre é questionável, né, até onde vai essa separação dos poderes, até onde vai esse limite de intromissão ou não de um poder em relação ao outro, né? Nós estamos acompanhando recentemente, né, esse processo de judicialização, esse processo de intervenção, né, de um judiciário mais atuante, né, no sentido de se muitas vezes diante da inércia, né, do legislativo, do executivo, o judiciário, numa espécie de um ativismo judicial, exercendo um papel às vezes de legislar ou até mesmo com mandamus, né, de suspender decisões e inclusive até nomeações, né, do poder executivo, caso recente que do ano passado em relação à questão daquela crise que envolveu a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, onde o STF suspendeu, né, um ato que era exclusivo do presidente da República. Então, tudo isso nós vamos tentar compreender, entender esses limites, né, da separação dos poderes, né, da atividade, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, no sentido de realmente tentar compreender como é que funciona, na realidade, o nosso sistema democrático em relação aos poderes autônomos e independentes entre si, né? Mas todos vivenciando o que nós chamamos do pesos e contrapesos, né? De um processo de autofiscalização entre os poderes. Vejam. No caso, foi um ativismo, né? Do ativismo judicial, né, do processo também de judicialização, que muitas vezes rompe a fronteira dessa separação dos poderes, né? Quem foi meu aluno ano passado, feito você, viu aquele vídeo que eu passei lá, aquela aula magna do ministro Barroso, que tratava justamente sobre esse processo do ativismo judicial e da judicialização, em relação... intervindo em uma competência que era do executivo, né? Isso. Né? Então, vamos lá. Veja, vou fazer um resgate, primeiramente, histórico sobre a separação dos poderes. As primeiras bases teóricas para a tripartição de poderes foram lançadas na antiguidade grega por Aristóteles, em sua obra política, em que o pensador vislumbrava a existência de 3 funções distintas exercidas pelo poder soberano, quais sejam a função de editar normas gerais a serem observadas por todos, ao de aplicar as referidas normas ao caso concreto, no caso o administrador, administrando, e a função de julgamento, né, dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais. Acontece que ainda nessa época de Aristóteles, em decorrência, né, do período histórico, essa teorização de uma divisão dos poderes, ela estava restrita na concentração, no exercício de tais funções na figura de uma única pessoa, que era, à época, o soberano, que detinha todo esse poder, né, incontestável de mandar e de se fazer cumprir o que ele determinava. Uma vez que era ele quem editava o ato geral, aplicava ao caso concreto, unilateralmente, e também resolvia os litígios, eventualmente decorrentes da aplicação da lei, né? Era muito poder a uma pessoa só. A célebre frase de Luís XIV reflete tal descrição, que é justamente: o Estado sou eu, né? Eu sou o Estado, eu sou soberano, eu posso tudo, eu faço e aconteço, porque eu detenho todo o poder, né? O poder de executar, o poder de legislar, né? E o poder de julgar. Então, dessa forma, inicialmente, de forma preambular, Aristóteles contribuiu para distinguir, né, essas funções, à época, mesmo concentrada em um soberano. Pois bem,
Foi em Montesquieu, né, que surgiu justamente a divisão dessa função que estava incorporada em uma única pessoa, né, do Estado absolutista, do soberano. Então, foi Montesquieu que distinguiu, né, a divisão funcional, a divisão orgânica, e muito tempo depois, a teoria de Aristóteles foi aprimorada pela visão precursora do Estado liberal burguês, desenvolvida por Montesquieu no famoso livro O Espírito das Leis, né? O grande avanço trazido por Montesquieu não foi a identificação do exercício de 3 funções estatais, porque essas funções Aristóteles já tinha identificado. Mas, partindo, né, desse pressuposto em que Aristóteles levantou, o grande pensador francês ele inovou dizendo que tais funções estariam intimamente conectadas a 3 órgãos distintos. Foi Montesquieu que montou a base da separação dos poderes. Inovou dizendo que estariam os 3 órgãos intimamente conectados, mas seriam autônomos e independentes entre si. Cada função correspondia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas do soberano. Então, essa teoria surgiu em diversos movimentos, como as revoluções americanas, a Revolução Francesa, caracterizando principalmente na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, principalmente no seu artigo 16, que dizia o seguinte: a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Então, de acordo com a teoria, né, de Montesquieu, o poder exercia uma função típica inerente à sua natureza, atuando independente e de forma autônoma, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e julgar, de modo unilateral, como se percebia justamente no Estado absolutista, né, onde, ainda na época de Aristóteles, estava tudo concentrado, né, no poder da monarquia, no monarca, que fazia, acontecia, e tinha essa extrema concentração de poderes. Pois bem, dito isso, né, cabe alertar que, conforme destacou com acento Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que a divisão funcional do poder, ou como tradicionalmente se diz, a separação de poderes, que ainda hoje é base da organização dos governos das democracias, principalmente as democracias ocidentais, né? Porque aí eu faço um adendo, nós temos nos países, digamos assim, orientais, principalmente nos países que não têm uma cultura democrática, né? Por exemplo, posso aqui citar o Irã, que é um estado teocrático, né? Você tem um presidente, mas você tem o Ayatollah, que é uma espécie de uma figura suprema religiosa, que detém uma forte influência na política e na cultura do Estado teocrático do Irã. E assim sucessivamente, né? Você só tem essa característica mesmo da separação dos poderes em relação aos países ocidentais, mesmo ainda existindo, né, ditaduras, como nós conhecemos, que há uma certa concentração, né, ou uma certa disfarçatez em relação a um poder, mesmo que existente nessa divisão tripartite, executivo, legislativo e judiciário, mas você tem um controle, na realidade, dos demais poderes pelo único poder, né? Então, mesmo assim, na democracia do Ocidente que a gente se identifica e se depara com esse conceito tripartite em relação aos poderes. Pois bem, não foi invenção genial de um homem, voltando aqui, não foi invenção genial de um homem inspirado, mas sim foi resultado empírico da evolução constitucional inglesa, no qual a consagrou a Bill of Rights em 1689. De fato, a gloriosa revolução pôs no mesmo pé a autoridade real e a autoridade do parlamento, forçando a um compromisso que foi a divisão do poder, reservando-se aos monarcas certas funções, ao parlamento outras e reconhecendo a independência dos juízes. Esse compromisso foi teorizado por Locke
segundo o Tratado do Governo Civil, que justificou a partir da hipótese do estado de natureza, né, e ganhou ele, porém, a repercussão estrondosa com a obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, que o transformou numa das mais célebres doutrinas políticas de todos os tempos. Então, né, aí você vai para a Inglaterra, né, lá ainda você tem a monarquia, mas você tem a monarquia com uma monarquia parlamentarista, né? Você tem lá justamente uma divisão, né? A monarquia mais representativa do ponto de vista de representar a coroa inglesa, né? De ser chefe de Estado, mas quem é o chefe de governo, quem dirige a nação verdadeiramente, quem dita a política interna e as regras das políticas, né, socioeconômicas, é o primeiro-ministro da Inglaterra. Você tem lá um parlamento, você tem um legislativo também, a corte inglesa, e os juízes tendo uma separação e autonomia em relação aos poderes. Nós, né, diferente, mesmo existindo essa separação, nós somos presidencialistas, só rememorando isso porque há uma distinção, né, entre parlamentarismo e presidencialismo, com um pouco mais de, digamos, um pouco mais de desenvoltura, né, quando você tem um sistema parlamentarista, né, e com um sistema presidencialista. Você tem um parlamento mais forte, fortalecido, porque, além de legislar, também assume papel de conduzir a política através do primeiro-ministro, né, que é eleito pelo parlamento. Pois bem, vamos lá. E aí, tratando um pouco, né, de entender um pouco dessa finalidade, qual é a finalidade real de existir essa separação de poderes. Vejam, a distribuição do poder entre órgãos estatais dotados de independência é tida pelos partidários do liberalismo político uma garantia do equilíbrio político que evita ou pelo menos minimiza os riscos de abuso do poder. O Estado que estabelece a separação dos poderes evita o despotismo e assume feições liberais do ponto de vista teórico. Isso significa que na base da separação dos poderes encontra-se a tese da existência de nexo causal entre a divisão do poder e a liberdade individual. A separação dos poderes persegue esse objetivo de duas maneiras. Primeiro, impondo a colaboração e o consenso de várias autoridades estatais na tomada de decisões. E segundo, estabelecendo um mecanismo de fiscalização e de responsabilização recíproca dos poderes estatais conforme o desenho institucional dos freios e contrapesos. Na realidade, essa teoria dos freios e contrapesos, né, é a teoria onde nós temos os poderes independentes e autônomos entre si, mas que, ao mesmo tempo, se fiscalizam entre si, né? Nós vamos ver que, por exemplo, só para citar, nós temos, né, além da fiscalização, nós temos, muitas vezes, em atos importantes, uma interdependência entre os poderes para nomeação. Por exemplo, os ministros do STF, né, que são os ministros que têm o papel de serem os guardiões da Constituição, né, a mais alta corte do Brasil, são nomeados, indicados, né, pelo presidente da República. Então, é assim que funciona esse desenho institucional de pesos e contrapesos, né? Por exemplo, o legislativo, né, tem um poder e a capacidade de impeachment, na realidade, um presidente da República, como também de abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF. Então, vejam que, apesar dos poderes serem independentes e autônomos entre si, essa teoria dos pesos, dos freios e contrapesos, há também limites, né, para que um poder não se sobressaia ou não se sobreponha ao outro, formando, na realidade, um âmbito, né, de um desequilíbrio entre esses poderes. Então, na realidade, o desenho institucional dos freios e contrapesos é manter este equilíbrio, né,
manter estes poderes funcionando de forma não só funcional, mas funcionando em um certo equilíbrio entre si, né? Não, para que não haja um certo desequilíbrio, uma certa supremacia de um poder em relação ao outro. Então, essa teoria dos pesos e contrapesos tem essa peculiaridade e o intuito é contribuir para que haja essa harmonia, este equilíbrio entre os poderes. Pois bem, nesse sentido, né, a jurisprudência do STF se manifestou da seguinte forma, numa decisão de Celso de Mello. O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação dos poderes, teve por objetivo instituir um modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas no poder do âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional. Então, vejam que, né, para você entender esse dinamismo, né, essa peculiaridade do nosso sistema de divisão entre os poderes, né, do freios e contrapesos, é bastante esclarecedor isso que, né, Celso de Mello escreveu nessa decisão dele, veja que é uma decisão antiga, de 99, né, que, na realidade, o intuito é justamente impedir a formação de um poder hegemônico, de um superpoder, porque, ora, se a separação dos poderes, como nós vimos historicamente, surgiu justamente do combate de uma concentração do poder, né, de um Estado absolutista, de uma figura de um rei soberano, onde, com seu poder inquestionável, detinha todo o acúmulo de poder de legislar, de executar e de julgar. Não faz sentido, né, se todo esse sistema de separação de poderes, né, com o decorrer do tempo, se aperfeiçoou e chegou nesse modelo ideal, não faz sentido a gente implementar uma democracia ou um sistema de separação de poderes onde a gente possa identificar que haja uma formação disso que Celso de Mello falou, uma formação de instâncias hegemônicas no poder no âmbito do Estado, ou seja, uma espécie de um poder mais fortalecido do que outro. Então, a ideia é justamente, né, neutralizar, né, de tentar criar essa harmonia entre os poderes, claro, cada um respeitando os limites, né, e os exercícios de cada poder, mas a ideia é que os poderes eles funcionem assim, de forma harmônica, né, independentes, autônomos, mas de forma harmônica entre si. Pois bem, dentre os vários exemplos desse mecanismo de freios e contrapesos, em razão da interpenetração dos poderes, né, com o objetivo de evitar abuso de poder, podemos destacar o seguinte. Então, vejam que a própria Constituição, né, nessa preocupação, nessa possibilidade, né, de interferir, de fazer esse controle recíproco para manter essa harmonia, a própria Constituição Federal estabeleceu alguns mecanismos em relação a garantir essa harmonia e estabelecendo justamente esses mecanismos de freios e contrapesos. O primeiro que nós podemos citar é justamente no artigo 5º, inciso 35, né? Artigo 5º, inciso 35, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, 35. Artigo 5º, 35. Só um minuto. Artigo 5º, 35. Eu estou no artigo errado. O Poder Judiciário, artigo 35, a lei não excluirá... Eu acho que eu errei aí nessa... Deixa eu ver aqui qual foi o artigo. O Poder Judiciário, não sei se é 45. Só um minutinho, minha gente.
eu ver aqui. Eu falei aqui, eu falei aí na lâmina, mas citei o artigo errado. Depois eu vou corrigir isso. O Poder Judiciário pode rever atos, né, de determinada CPI legislativa que extrapolem o postulado da reserva constitucional de jurisdição, quando, por exemplo, o seu presidente expede o mandato de busca e apreensão em total violação do artigo 5º, inciso 11. Artigo 5º, inciso 11 diz o seguinte: no caso que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro durante o dia de intervenção judicial. Então, em caso de uma medida, né, de busca e apreensão emitida em fatos de uma CPI, né, o judiciário pode rever, né, esse ato do legislativo, né. Nesse sentido, abre esse precedente em relação a essa possibilidade. O artigo 35, só para menção, a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Então, essa justificativa é justamente uma forma de, mesmo uma CPI, né, nós vamos ver essa distinção, mesmo uma CPI em uma casa legislativa que tem, né, todo um procedimento de condução, a questão que em muitas decisões tem a questão da interna corporis, né, de o judiciário não se intrometer nas questões do legislativo, mas existem exceções, e uma dessas exceções em caso concreto, né, é que uma decisão de uma CPI, no caso de busca e apreensão, pode ser revista pelo judiciário. Uma outra questão também é o que estabelece o artigo 52, inciso 1º. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, vejam que, nessa teoria dos pesos e contrapesos, né, o presidente da República e o vice-presidente, em crime de responsabilidade, serão julgados pelo Senado. Não é o judiciário que irá fazer esse julgamento. Quem não está lembrado, por exemplo, no caso do impeachment, né? No caso do impeachment, veja que coisa interessante. O impeachment, ele é julgado pelo Congresso, né? O Senado é que, tanto a Câmara e o Senado que julgam o processo de impeachment. Mas no processo que não vai para o Senado, né? A condução dos trabalhos não é do presidente do Senado, é do presidente do STF. Quem não está lembrado do processo de Dilma, né, que quem comandou o procedimento foi o ministro Lewandowski. Então, veja que sempre há, na realidade, esses mecanismos de freios e contrapesos para estabelecer esses limites, né, para dar esses limites para que um poder não se sobreponha ao outro. Um outro exemplo também é o que está previsto no artigo 53, parágrafo 1º. Artigo 53, parágrafo 1º, que diz o seguinte. Artigo 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Né? Claro que isso foi mitigado, né, em relação à decisão do STF. E que está combinado com o artigo 102, inciso 1º, a linha B. Então, eventual condenação pelo STF, pelo Judiciário, de parlamentar federal corrupto, que se vale de cargo para indevidamente enriquecer-se, no caso do denominado mensalão. Então, vejam que no caso de um deputado, né, quando ele é diplomado, se ele cometeu crime,
né? Porque o STF mudou esse entendimento. Antigamente, você cometia um homicídio ou você cometia qualquer crime quando você tomava posse, como você era diplomado, o STF evocava todos os processos para o STF e ficava lá no STF. O STF mudou esse entendimento, que agora, a partir da diplomação, né, só os crimes praticados no exercício do cargo é que estarão submetidos ao STF. Ou seja, aqueles crimes que foram cometidos antes da diplomação serão remetidos para as instâncias competentes, né? Há uma coisa interessante agora que o STF vai ter que se pronunciar, né, em relação justamente ao que houve, e já se pronunciou de forma de cautelar, né, em relação, por exemplo, ao caso que aconteceu com o ministro, com o senador José Serra, em relação, acho que alguma coisa em relação, não sei se foi em relação ainda à Lava Jato, ou foi em relação à questão lá de São Paulo, daquela rodovia lá de São Paulo. Mas o mandado de busca e apreensão do gabinete e na casa do senador Serra foi decretado por um juiz de primeira instância. E o STF entendeu que o juiz não teria competência para isso. Eu acho que, como essa decisão é recente, né, eu acho que vão encontrar alguma forma para modular essas decisões em relação a de um juiz de primeira instância poder determinar busca e apreensão, enfim, medidas judiciais, já o parlamentar que ainda permanece após a diplomação com um foro privilegiado no STF. Né? É esperar como é que vai ser o entendimento do STF em relação a isso. Pois bem, além disso, o artigo 62, né, as medidas provisórias adotadas pelo presidente da República poderão ser rejeitadas pelo Congresso Nacional Legislativo. Né? Então, vejam que é mais uma forma de pesos e contrapesos, como também os vetos do presidente podem ser derrubados, né? Então, sempre o presidente pode vetar um projeto de lei, mas o veto pode ser derrubado pelo Congresso. E quando tem votação para discutir o veto do presidente, né, se lembre que o Congresso ele se reúne de forma única, né? Quando a pauta do Congresso é exclusivamente para julgar os vetos do presidente, não há uma eleição, não há uma reunião separada da Câmara e do Senado. Né? O Congresso se reúne conjuntamente em uma única sessão para decidir os vetos do presidente. Há essa peculiaridade, importante ser lembrada. O artigo 66, parágrafo 1º, né? Por exemplo, o chefe do Poder Executivo pode sancionar ou vetar os projetos de leis aprovados pelo Parlamento Legislativo, né? E aqui eu já me falei que está previsto também no artigo 66, parágrafo 4º e parágrafo 6º, o Parlamento Legislativo poderá derrubar o veto lançado pelo chefe do Poder Executivo. Além disso, o artigo 66, parágrafo 7º, diz o seguinte: se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará se este não fizer em igual prazo e caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ou seja, se nós estamos... O nosso foco aqui não é estudar procedimento legislativo, acho que vocês já estudaram isso, mas vejam que, em caso, né, de o presidente da República não promulgar em 48 horas, né, o que está previsto no artigo 66, parágrafo 3º e 4º, parágrafo 3º e 5º, perdão, deixa eu só ler aqui para vocês acompanharem e entenderem a linha de raciocínio. Diz o seguinte, o artigo 66. A casa no qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei para o presidente da República, que, aquiescendo, sancionará, né? Se concordando,
irá para a sanção. Aí diz o parágrafo 3º, né? Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República imporá em sanção. Ou seja, aquela sanção taça, né? Deixou transcorrer 15 dias, não sancionou, não promulgou, então está aprovado. E o parágrafo diz o seguinte: se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, vejam, nesses dois casos, do artigo 3º, parágrafo 3º, parágrafo 5º, o presidente do Senado, se o presidente da República não se manifestar em 48 horas, pode o presidente do Senado promulgar a respectiva lei, caso o presidente da República não se manifeste. O artigo 63, inciso 1º, inciso 2º, diz o seguinte: cabe emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, né? Então, todo projeto de lei de um presidente da República pode ser emendado tanto pelo senador ou como um deputado federal. O artigo 64, parágrafo 1º, o presidente da República poderá solicitar urgência para o parlamento para apreciar projetos de sua iniciativa. O artigo 97, os juízes poderão declarar a inconstitucionalidade de lei, ato do legislativo ou ato normativo do poder público, inclusive com exemplo de decretos autônomos elaborados pelo poder executivo. Por exemplo, essa questão dos pesos e contrapesos, né? Ontem mesmo, um caso recente, uma juíza federal decretou, né, anulou a decisão absurda do Conselho Nacional do Ministério Público, do ministro do Meio Ambiente, que abrandou, né? Abrandou e baniu resoluções que faziam menção à proteção da área de mangue e restingas, área de mangues e do manguezais, principalmente nos litorais brasileiros, né? Quem sabe nosso litoral nordestino é cheio de preservação no que se refere aos manguezais. E ontem uma juíza federal anulou a decisão do Conselho Nacional por entender que ela violava, né, princípios constitucionais, violava uma questão da lei no que se refere à proteção ao meio ambiente e anulou a decisão do CONAMA nesse sentido. No mesmo sentido, o ministro do STF, né, como eu já me referi, são nomeados pelo presidente da República e a escolha tem que ser referendada, né, pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, vejam que mesmo o alto juiz, né, da corte mais alta do país, né, do Supremo Tribunal Federal, a sua nomeação é através do presidente da República, mas necessita do crivo da chancela do Senado Federal. E ainda, no mesmo sentido, cabe ao STF declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual que afronte a nossa Constituição. Então, isso aí são só exemplos, né, de mecanismos de freios e contrapesos para justamente não se permitir que um poder tenha uma supremacia em relação às outras. Então, esses são exemplos que o próprio legislador, que o próprio constituinte estabeleceu como mecanismo para se manter não só a garantia dessa harmonia entre os poderes, mas também imprimir uma dinâmica em que não haja uma supremacia de um poder em relação ao outro. Passamos agora a falar das funções típicas e atípicas de cada poder. Nós sabemos que, quando você fala em legislativo, a função típica é legislar, né?
quando você fala em executivo, a função predominante do executivo é executar as políticas públicas. E, sucessivamente, quando você fala no poder judiciário, é justamente julgar. São funções inerentes aos poderes, e a doutrina, né, elenca isso como funções típicas, mas esses poderes também exercem função atípica, e nós vamos ver quais são. Vamos lá. Além dos exercícios das funções típicas, né, predominantes, inerentes e incitas à sua natureza, cada órgão exerce também outras duas funções atípicas, de natureza típica dos outros dois órgãos. Assim, o legislativo, por exemplo, além de exercer uma função típica inerente à sua natureza, exerce também uma função atípica de natureza executiva e outra função atípica de natureza jurisdicional. Importante esclarecer que, mesmo no exercício da função atípica, o órgão exercerá uma função sua, não havendo aí ferimento ao princípio da separação dos poderes, porque tal competência foi constitucionalmente assegurada pelo poder constituinte originário. Vejamos o quadro abaixo, trazendo uma visão panorâmica das funções típicas de cada órgão, bem como exemplos de algumas. Então, vamos, eu coloquei aqui, né, para ficar melhor essa visualização, esse quadrinho aí. Do lado esquerdo, o órgão, né, legislativo, judiciário, executivo, a função típica e a função atípica. No legislativo, a função típica é legislar, claro, e também a função típica do legislativo é fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Então, vejam que a função típica do legislativo não é simplesmente legislar. Também tem essa fiscalização, né, financeira e contábil do poder executivo. Na sua função atípica, o legislativo exerce uma função de natureza executiva ao dispor sobre sua organização, provendo os cargos, concedendo férias, licença, na administração dos seus servidores, na verdade, e também natureza jurisdicional, né? O Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, vejam que tanto o legislativo exerce as funções atípicas no que se refere à natureza executiva como à natureza jurisdicional. A função típica do judiciário é julgar, né, a função, dizendo num direito, no caso concreto, e dirimir os conflitos que lhes são levados quando da aplicação da lei aos casos concretos que chegam na porta dos tribunais. Mas também exerce natureza executiva, né? Da mesma forma, administra, concede licenças aos magistrados e aos serventuários. Então, todo o corpo administrativo de servidores, o judiciário exerce a natureza típica do poder executivo. E também exerce uma natureza típica no que se refere ao legislativo, porque são eles que constroem, né, os seus próprios regimentos internos no que se refere à normatização, né, dos procedimentos de cada tribunal, né? Cada tribunal tem seu regimento interno, o STF tem seu regimento interno, os tribunais superiores também têm, os TJ também tem os seus regimentos internos, e isso também configura a natureza legiferante, né? De você estabelecer normas de regimentos internos, legislando nesse sentido de forma interna. E o executivo cabe como função típica a práticas, claro, do ato de chefia de Estado, né, chefia de governo, dos atos da administração pública e da execução de políticas públicas. Mas também exerce natureza legislativa, e o caso concreto é justamente a edição de medidas provisórias, né? Ou seja, em caso de necessidade e urgência, o executivo, como é de praxe, emite medidas provisórias que têm o cunho, na realidade, de cumprir o papel que uma lei cumpriria devido à morosidade da lei. A medida provisória é muito mais eficaz, muito mais ágil, né? E também o executivo exerce de forma atípica a natureza jurisdicional quando estabelece o julgamento dos seus recursos, né, das suas instâncias administrativas em relação aos atos administrativos, né, sejam
em PAD, em processo administrativo, seja em inquéritos administrativos, sejam em julgamentos de natureza tributária, enfim, todos essas instâncias administrativas exercem uma atividade jurisdicional. Então, vejam que, por mais que os poderes exerçam, né, suas funções típicas, todos eles, sem exceção, exercem também funções atípicas dos outros poderes. José Alfonso da Silva, e aí vale a pena ressaltar, né, em relação às 3 características das funções típicas, ele enumera e denomina o seguinte: a função legislativa, né, que consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais, inovadoras, de ordem jurídica denominada leis; a função executiva, que resolve os problemas concretos e individualizados de acordo com as leis, não se limita à simples execução de leis, como às vezes se diz, comporta prerrogativas e nela entram em todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal. Por isso, é cabível dizer que a função executiva se distingue em função de governo, com atribuições políticas colegislativas e de decisão e função administrativa, com suas 3 missões básicas: intervenção, fomento e serviço público. E, por fim, José Alfonso da Silva elenca que a função jurisdicional tem por objeto aplicar o direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse. E aí, algo bastante interessante é justamente do ponto de vista dogmático, né, falar e tecer um pouco dos princípios que regem essa separação dos poderes, né? Repito, nesse âmbito de harmonia, de autonomia, de independência, mas também de pesos e contrapesos. Vejam, o artigo 2º da Constituição Federal diz o seguinte: a Constituição Federal, segundo o artigo 2º da Constituição Federal, 2 são os princípios expressos da separação dos poderes, né? A independência e a harmonia entre eles. Zé Alfonso da Silva, em relação à independência dos poderes, diz o seguinte: que a investidura e a permanência das pessoas no órgão do governo não depende da confiança nem da vontade dos outros. Que, no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros, nem necessitam de sua autorização. Que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas as penas, as disposições constitucionais e legais. Independência significa a não interferência indevida de um poder sobre o outro. Então, Zé Alfonso, né, ele delimita de forma muito clara que independência significa a não interferência indevida de um poder sobre o outro. Mas nós vamos ver que essa independência, muitas vezes, ela não é blindada, né? Não é uma independência suprema. Muitas vezes há uma interferência de um poder em relação ao outro, só que quando se faz a leitura, né, digamos, meritocrata, né, em relação à interferência, o poder parte do princípio que a interferência ela é devida, né, e ela não é indevida. Então, por isso que, muitas vezes, partindo do princípio que a independência ela protege uma interferência indevida de um poder sobre o outro, quando a interferência ela é devida, essa independência ela não se consubstancia, né? Ela não se revela.
Um aspecto interessante, e aí que o STF já se pronunciou, é nos casos quando a matéria se trata de matéria interna corporis de um outro poder. Vamos lá. O STF, o Judiciário já decidiu inúmeras vezes, né, ao examinar matérias regimentais do Poder Legislativo, sendo estas matérias interna corporis, como já decidiu o STF. Essa é uma decisão do ministro Lewandowski. É defesa ao Poder Judiciário questionar os critérios utilizados na convocação de sessão extraordinária para eleger membros de cargos diretivos que observou os critérios regimentais das casas da lei, da Casa da Lei, não podendo adentrar no juízo de pertinência assegurado daqueles que ocupam cargo eletivo na Câmara de Vereadores. A convocação de sessão extraordinária pela edilidade configura ato interna corporis, não passivo, portanto, de revisão do Poder Judiciário, maculando-se o princípio da separação dos poderes. Então, vejam, isso já está mais que massificado, né? Quando uma questão envolve regimento de um poder, por exemplo, regimento da Câmara dos Deputados, regimento do Senado, e que há uma questionável manobra, às vezes, em relação a um processo legislativo, a uma discussão, né, e que há manobras da mesa, manobra de alguma comissão constitucional, aqui e acolá sempre chega no STF pedidos para anular procedimento legislativo nesse sentido. E o STF vem entendendo, né, já massificou esse entendimento, que questões interna corporis, questões internas do poder, dos poderes, o Poder Judiciário não se intromete, não se manifesta nesse sentido. Uma outra questão também é no que se refere ao controle preventivo da constitucionalidade pelo Judiciário. Outro sim, a fim de preservar a independência entre os três poderes, evitando uma interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, o STF, no mandado de segurança 32033, restringiu a amplitude do controle preventivo de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Segundo o STF, essa deve ser a atuação do Poder Judiciário na análise de projeto de lei. Então, veja que coisa interessante. Em se tratando de projeto de lei, só se admite o controle preventivo de constitucionalidade pelo Judiciário para apreciação de inconstitucionalidade formal, ou seja, vício já ocorrido num processo de criação da norma, não sendo admissível a apreciação do conteúdo da norma, ou seja, a inconstitucionalidade material, pois seria uma intervenção prematura e desnecessária, uma vez que o projeto poderá ser modificado ou rejeitado durante o processo que ainda não findou. Explicando isso aqui, eu tenho, por exemplo, um projeto de emenda constitucional, certo? O projeto de emenda constitucional, ela tem um procedimento formal a ser seguido, né? Os quais seja, aquela votação em 2 turnos, por um quórum qualificado em 3/5, nas 2 casas, né? 2 turnos por 3/5 na Câmara e 2 turnos por 3/5 no Senado. Então, se a Câmara ou o Senado atropelar esse procedimento formal, o STF entende que cabe o controle de inconstitucionalidade. Mas se o projeto atender ao critério formal, respeitar o critério formal, independente da matéria que esteja sendo discutida, mesmo ela sendo clara e evidente uma matéria inconstitucional, o STF entende que não se deve se intrometer nesse processo nascituro dessa emenda constitucional. Então, quando se refere à questão material, né, o STF entende
que na tramitação do projeto da emenda ou do projeto de lei, o STF, o Poder Judiciário, não se intromete nesse procedimento. Então, veja que há justamente esse elemento. Por quê? Porque, na realidade, quem deve fazer esse controle de constitucionalidade, né, quando o processo de lei está em tramitação, seja ele de um projeto de lei ou de emenda constitucional, são as comissões, né? A CCJ, que é a primeira comissão, a Constituição de Justiça, é que sempre dá o parecer de legalidade, de constitucionalidade do projeto, né? Então, esse aspecto da CCJ que tem o aspecto de fazer justamente essa apreciação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade do projeto de lei, ou do projeto de emenda constitucional. Seguindo a tramitação formal, ou seja, seguindo o procedimento para se julgar, para se tramitar, o STF entende que não tem motivação para se intrometer nesse controle preventivo, no que se refere a esse controle preventivo de constitucionalidade. E aí, em se tratando, né, de proposta constitucional, pode o judiciário fazer o controle preventivo, tanto quanto aos aspectos procedimentais da inconstitucionalidade formal, quanto os aspectos materiais da inconstitucionalidade material, ou seja, no caso de violações de cláusulas pétreas. Essa é a única exceção, né? Quando o controle... isso foi a decisão do ministro Teori Zavascki, que afirmou o seguinte, que o controle preventivo pelo judiciário poderá ser feito em duas situações. A primeira, quando se trata daquilo que nós já vimos, na proposta de emenda à Constituição, na PEC, que seja manifestamente ofensiva à cláusula pétrea, e a segunda, em relação ao projeto de lei ou de PEC, em cuja tramitação for manifesta ofensa a alguma das cláusulas constitucionais que disciplina a correspondente processo legislativo. Nos dois casos, as justificativas para excepcionar a regra estão claramente definidas na jurisprudência do tribunal, em ambos os vícios de inconstitucionalidade, e está diretamente relacionado ao aspecto formal e procedimental da atuação legislativa. Então, nessa decisão de Teori, abriu-se essa exceção quando, né, há uma proposta de emenda de uma PEC e ela é frontalmente violadora de cláusulas pétreas, o STF entendeu que, neste caso, procede o controle de constitucionalidade material, ou seja, referente à matéria que está tramitando, porque ela atinge frontalmente cláusula pétrea. Então, o STF abriu essa exceção, entendendo que, nesse caso específico, cabe também o controle de constitucionalidade preventivo, o controle judicial de constitucionalidade preventiva. Um outro aspecto é justamente do que se refere à criação do controle externo do poder em relação ao outro, né? Nós sabemos que nós temos, né, como já me referi, o Tribunal de Contas, que tem um controle, que é um controle externo de um poder em relação ao outro. O Tribunal de Contas faz o controle externo de todos os poderes, né, do poder legislativo, do poder executivo. E nós temos também o controle, que nós vamos ver, o controle externo, mas que tem um diferencial do CNJ, que faz o controle interno, por ser um órgão do Poder Judiciário. O STF declarou inconstitucional a tentativa de criação pelo Poder Legislativo de um controle externo do Poder Judiciário, sendo uma interferência indevida a um poder sobre o outro, na formulação positiva do constitucionalismo republicano brasileiro, o autogoverno do Judiciário, além de espaços variáveis de autonomia financeira e orçamentária, reputa-se corolário da independência do poder. Viola-se, pois, a instituição do órgão do chamado controle externo, com a participação de agentes ou representantes de outros poderes do Estado. Isso foi uma ação direta de inconstitucionalidade em 98, o ministro Sepúlveda pertence. Então, o STF entendeu que não cabia ao Legislativo estabelecer, né, esse controle externo em relação ao Poder Judiciário. Mas o próprio STF entendeu que, no caso do CNJ, né, com a participação de agentes ou representantes de outros poderes do Estado,
entendeu que a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela emenda constitucional número 45, o STF entendeu não se tratar de controle externo do Poder Judiciário. Ora, não é esse o caso do Conselho Nacional de Justiça, que se define como órgão interno do Judiciário. Então, veja que o STF entendeu, né, que o CNJ, e faz sentido, por ser um órgão do Judiciário, um órgão interno, entendeu que era possível existir esse controle, porque não era a interferência de um poder em relação ao outro, né? Era de um órgão que faz parte do Judiciário e que poderia exercer esse controle, né? Esse controle judicial, esse controle dos tribunais, esse controle em relação à atividade judiciária, porque, mesmo exercendo com uma certa autonomia, o CNJ entendeu o STF que se tratava de um órgão interno do judiciário. E para o bem da nação, né, o CNJ vem aí cumprindo com um papel excelente do ponto de vista do controle, de estabelecimento de metas, enfim. Foi algo que surgiu muito positivo através da emenda constitucional número 45. Uma coisa interessante, né, em relação à separação dos poderes, é justamente no que se refere ao mandado em injunção, né? O mandado em injunção, que é um mandamos, né, que é uma ação constitucional onde o Poder Judiciário determina, muitas vezes, o cumprimento por omissão de um poder no que se refere à atividade legiferante. Então, vamos lá. Os efeitos concretos que podem ser gerados pelo mandado de injunção não ferem, segundo o STF, o princípio da separação dos poderes. O argumento de que a Corte estaria, então, a legislar o que se figuraria inconcebível, por ferir a independência e a harmonia entre os poderes e a separação dos poderes, é insubsistente. O Poder Judiciário está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma regulamentadora de que carece o ordenamento jurídico no mandado de injunção do Poder Judiciário, não define norma de decisão, mas enuncia o texto normativo que faltava para o caso tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Mandado de injunção julgado procedente para remover o obstáculo decorrente da omissão legislativa e supletivamente tornar viável o exercício do direito consagrado no artigo 37, inciso 7º. Ministro Hérios Graus, um excelente ministro. Este caso aí é o caso que eu já falei no semestre passado, em outras aulas, mas em relação justamente ao famoso mandado de injunção que determinou a aplicação da lei de greve, né, dos particulares, da iniciativa privada, aos servidores públicos, porque até hoje o legislativo federal não promulgou, não votou a lei que trata do direito à greve do servidor público. Então, devido a essa ausência, né, foi entrado com mandado de injunção e o STF, né, se pronunciou no sentido que, devido, né, à ausência, devido à morosidade ou até mesmo à falta de vontade do Poder Legislativo em legislar no sentido de estabelecer uma lei que pudesse regulamentar o direito de greve do servidor público, o STF mandou aplicar a lei da iniciativa privada. Então, o servidor público passou a ter direito de exercer seu direito de greve devido justamente a essa decisão em sede de mandado de injunção. Só um minuto, que eu repeti aqui. Depois eu corrijo. O judiciário determinará, né, está previsto na lei que regulamenta o mandado judicial, o mandado de injunção, perdão,
que diz o seguinte: o judiciário determinará prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. E caso não faça a norma regulamentadora no prazo determinado, poderá o judiciário estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-las. Então, veja que no mandado de injunção, né, o Poder Judiciário tem até essa prerrogativa de delimitar, de delinear um tempo necessário para que outro poder se manifeste em relação àquela sua ausência em se manifestar no que se refere a uma lei que trate de caso específico. Então, isso também está previsto no mandado de injunção. Uma outra questão interessante, e aí para finalizar hoje a nossa aula, né, já estamos terminando, é no que se refere à questão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a parlamentares. Nós vamos estudar isso especificamente no Poder Legislativo, nós vamos estudar nesse semestre a questão dos direitos dos parlamentares federais, do deputado federal, do senador e tal. Mas é interessante que em 2017 houve uma mudança de entendimento do STF em relação a essa questão de medidas cautelares, né, diversas da prisão a parlamentares. Em 2017, por maioria dos votos, o STF decidiu que o Poder Judiciário tem competência para impor medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal a parlamentares durante os seus respectivos mandatos. Não obstante, no caso de imposição de medida que dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, a decisão judicial deve ser remetida em 24 horas à respectiva Casa Legislativa para deliberação, por analogia do artigo 53, parágrafo 2º. Então, vamos lá, vamos por parte. O que diz o artigo 319 do CPP? Vocês ainda não viram o processo penal, ou já começaram a ver, mas trata das questões de medidas cautelares, né? Diz o seguinte: são medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indicado ou acusado permanecer distante destes locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando for circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dele permanecer distante. Inciso 4º, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5, recolhimento domiciliar no período noturno, no dia de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Suspensão do exercício da função pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Enfim, eu não vou ler tudo porque são 9 incisos. Mas o que eu quero me ater é o seguinte: vocês estão acompanhando a decisão no que se refere a essa medida cautelar diferente de prisão daquela deputada federal do Rio de Janeiro que matou o pastor, né? A deputada Flores Bela, né? Flores alguma coisa. Vejam que a juíza determinou. Flores de Lis. Flores de Lis, pronto, Flores de Lis. Vejam Flor que a do juíza cão. determinou que ela... Flor do cão, né? Vejam que a juíza determinou que ela usasse a pulseirinha, né, eletrônica, que é uma medida cautelar, não é verdade? Então, vejam, paralelamente a isso, o que é que diz o artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, que fala justamente sobre a prisão do parlamentar. O artigo 53
Artigo 53, parágrafo 2º. O artigo 53, parágrafo 2º. Né? Vamos ler o caput do artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí diz o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, vejam que, no que se refere a qualquer medida cautelar que não tenha o cunho de prender o parlamentar, o Poder Judiciário não necessita de autorização do Legislativo para estabelecer qualquer medida cautelar, no sentido de recolhimento depois do horário da noite, de restrição a ir a determinado lugar, de restrição a se comunicar com determinada testemunha, de determinação de usar a pulseira, né, eletrônica. Tudo isso o STF entendeu que é possível o judiciário determinar, porque o artigo 53, parágrafo 2º, faz menção a apenas a prisão em flagrante e que o processo será justamente remetido em 24 horas para a respectiva Casa Legislativa se pronunciar em relação à deliberação ou não dessa prisão. Pois bem, consta da emenda do respectivo acórdão, né, o seguinte: o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do CPP, seja em substituição de prisão em flagrante seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituir medidas individuais e específicas menos gravosas, sejam autonomamente em circunstância de excepcional gravidade. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem direta ou indiretamente o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria dos seus membros, resolvam sobre a prisão e medida cautelar. Essa foi a decisão de 2017, recente, né, do ministro Alexandre de Moraes. Então, vejam que só no caso de prisão, né, em flagrante de delito por crime inafiançável, viu? Porque se for crime afiançável, não é permitido essa prisão. Os autos da prisão em flagrante, né, delito por crime inafiançável ou decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilite direta ou indiretamente o pleno regular do exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidas dentro de 24 horas à casa respectiva. Ou seja, só vai para a casa legislativa, né, ou caso a Câmara ou o Senado, se for um crime inafiançável e que determinar justamente essa imposição, né, de o parlamentar tornar-se impossibilitado de exercer suas funções parlamentares. Então, vejam que se o crime é afiançável, né, o parlamentar não vai ficar preso, né, ele paga uma fiança. Né? Então, em crime afiançável... Eles não vão criar cobra para morder eles, né? Na realidade, é um entendimento, né, do STF, mas que está garantido isso aí, esse artigo 53. Esse artigo 53, segundo, é um dispositivo funcional desde 88, né? Não houve modificação. Surgiu com a Constituição de 88. Mas, assim, eu acho que o legislador
Ele não vai querer a lei para morder ele, cobra para morder ele. Ele vai querer a lei que beneficie ele. Isso é um benefício muito grande, não é? Isso é um benefício muito grande. Né, a mulher, essa flor de lis, ela arquitetou, mandou matar, tentou matar várias vezes e está respondendo à liberdade. Né? Essas cautelares aí, que colocado para ela, isso se dá em custódia em gente que rouba um pirulito. Isso, todo dia em custódia dá isso, essas cautelares aí, réu primário. A mulher, tudo bem que ela pode ser réu primária, beleza, mas o crime é hediondo, né? Com a gravidade que foi. Não tem sentido, não faz sentido. Possivelmente, se ela não fosse parlamentar, possivelmente já tinha sido decretada a prisão preventiva dela, né? Como ela Sem é parlamentar... falar que aí, na minha concepção, o legislativo está entrando na esfera judiciária. Ele está julgando. Na minha concepção, né? Não, eu não entendi a sua indagação. Porque ela não foi presa e vai ser julgada. Ela primeiro vai ser julgada, ela vai ser. O caso dela vai ser avaliado pelo legislativo, não é isso? Não, vejam. Ela só seria presa se tivesse sido presa em flagrante, inafiançável, certo? E aí, no caso, sobre essa prisão, o parlamento, no caso a Câmara, teria que se manifestar em 24 horas quando o pedido chegue na casa. É o que diz o artigo 53, parágrafo 2º. Agora, professor, Eu estou entendendo. Neste caso, como não foi... Não cabe nem preventiva para ela. Como não foi em razão... Exatamente. O que eu estou dizendo é que eles colocaram na mão do legislador para definir o futuro dela. Eu acho que nesse caso deveria ser o judiciário, só o judiciário. Como não foi em razão da política, quando terminasse, sei lá, o mandato dela, ela não poderia ser julgada na esfera penal, não? Normal, como... Veja. Vai sim, veja. O que é que vai acontecer? Ela hoje, o processo dela, ela vai responder no STF, não é isso? Isso. Ela é deputada federal, tem foro privilegiado, certo? Aí o que é que vai acontecer? Quando ela vier a perder o mandato, ela vai para o tribunal de júri, ela vai para o júri. Porque não é homicídio. Quando ela perdeu o mandato, ela só não iria se fosse em razão assassinato. Pronto, no caso, ela assassinasse alguém, matasse alguém, começasse a ser um crime, se fosse em razão da política do trabalho, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Aí ela não responderia, né? Não, qualquer crime que ela cometesse, ela no exercício do mandato, né? Ela não foi diplomata deputada federal. Então o STF entendeu, quando houve a mitigação em relação ao foro privilegiado do STF, qual foi o entendimento do STF? Todos aqueles crimes que foram cometidos no período em que a pessoa era parlamentar, fica avocado para o STF. Aqueles crimes cometidos antes de a pessoa, né, ser parlamentar, vai responder na instância, na primeira instância, né, na instância competente. No caso da Flor de Lis, ela cometeu o crime, ela matou o marido quando ela já era deputada federal. Então, ela hoje se encontra sobre a competência do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque ela é deputada federal. Mas quando vier terminar o mandato dela, o processo vai ser remetido do STF para a primeira instância. Entende? O que é que vai acontecer, eu acho? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que o STF, eu não me lembro do STF ter julgado nenhum deputado federal por homicídio, eu não me lembro. Isso aí realmente me fala a memória. Por exemplo, o ex-governador, na época, ele fez aquela manobra, né? O ex-governador de Minas Gerais,
quando ele estava prestes a ser condenado pelo STF, o que é que ele fez? Renunciou para ganhar tempo para o processo, uma manobra judicial, processual, né? Para ganhar tempo para o processo voltar para a primeira instância, começar na primeira instância. Então, isso também foi até uma coisa que forçou o STF a tomar essas decisões, no sentido de que aqueles processos que foram cometidos antes de a pessoa ser parlamentar, seja deputado federal ou senador, fica ainda competente a instância, a primeira instância. Se ele vier a cometer o crime enquanto deputado, enquanto parlamentar, se futuramente perder ou deixar de exercer o cargo de parlamentar, o processo é remetido para a primeira instância. É o que vai acontecer com essa deputada federal, né? Ela, por enquanto, está sobre a responsabilidade, sobre a competência pelo foro privilegiado no STF, mas se ela for cassada ou se ela perder o mandato por decoro parlamentar, pode ser que a Câmara, o Conselho de Ética, faça com que ela perca o mandato por decoro parlamentar, por não aceitar, né? Enfim, tudo é possível. Se ela vier perder o mandato por decoro parlamentar, ela automaticamente o processo dela desce para a primeira instância. Ok? É assim que funciona. Então vamos lá. Por fim, né, para terminar aqui, vamos falar da indelegabilidade, né? Vejam, não obstante, embora não esteja prevista expressamente no texto constitucional, a indelegabilidade continua a ser um princípio constitucional que rege a separação dos poderes. Ora, estaria fragilizada a separação das funções estatais se os órgãos pudessem delegar suas atribuições a outros. Por exemplo, como exceção, né, isso é uma exceção porque o Poder Judiciário não pode delegar o seu poder de julgar a um outro poder, e assim sucessivamente. Mas há exceções, por exemplo, na lei delegada, né, que está previsto no artigo 68 da Constituição Federal, na qual poderá o Congresso Nacional delegar ao presidente da República a possibilidade de fazer uma lei sobre um assunto específico, né? Então, o artigo 68 diz que, em caso específico, caso haja necessidade, né, pode existir o que o Constituinte chamou de leis delegadas, que é o seguinte: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Então, aí fala que não serão objeto de delegação, né? Então, vamos ver, isso é assunto para processo legislativo, mas é possível, né, o Congresso dar autorização para o presidente da República legislar sem a participação do Congresso sobre lei específica, né? Por exemplo, aí o parágrafo primeiro faz as restrições, né? O que se refere que as leis delegadas não pode ser delegado a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação que trate sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e a carreira e a garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais e plano plurianuais, diretrizes orçamentárias. Então, tem essas restrições, mas é possível, né? A regra é a indelegabilidade. A exceção é essa, que o Congresso pode delegar poder ao presidente da República promulgar, elaborar uma lei delegada sobre assunto específico. Bem, meus amigos, então, hoje encerramos de forma inicial, preambular, né, essa questão da separação dos poderes, e agora vamos, né, na próxima semana, estudar especificamente cada poder com as suas peculiaridades, poder legislativo, poder judiciário, as particularidades em relação a esses poderes. A aula de hoje foi esse início, né, esse preâmbulo sobre a separação dos poderes, mas temos muito ainda a falar sobre a separação dos poderes. Então, aí, desejar a vocês aí meu boa noite, um bom término da noite, né, um bom ainda metade da semana, e que a gente possa se encontrar na próxima semana com todo esse espírito de conhecedor e de debate que o direito constitucional nos remete, né, de debater a vida cotidiana política
mas a vida cotidiana, principalmente daquilo que é debatido no STF, com coisas interessantes que têm atribuições e que têm consequências no nosso dia a dia, tá? Vou desejar a vocês aí uma boa noite e nos encontraremos para a semana. Um forte Obrigado, boa noite, abraço. professor.